Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender no local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Boa tarde, estamos a retomar um novo ciclo de webinários e gostaria de deixar aqui uma breve reflexão para o ano de 2023. As dinâmicas do mercado de trabalho alteraram-se substancialmente nos últimos anos, principalmente pelos efeitos nocivos na economia que a pandemia veio provocar e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia. O livro branco Mais e Melhores Empregos para os Jovens, trabalho conjunto da Fundação José Neves, do Observatório do Emprego Jovem e do Escritório da OIT em Portugal, traz à luz esta realidade. O crescimento acentuado do desemprego jovem no período pandémico, a sobrequalificação dos jovens em relação ao mercado de trabalho, a baixa qualidade do emprego. Mas aponta alguns caminhos a desbravar, dos quais se destacam melhorar a articulação entre os sistemas de ensino e formação e as competências mais procuradas pelo sistema económico e produtivo, através da criação de ofertas formativas mais curtas, modulares e flexíveis. Do maior envolvimento dos empregadores na concepção e implementação da formação profissional, tornando o sistema mais atrativo. Da maior incorporação das soft skills nos currículos. E ainda reconhecer que a atratividade dos jovens pela formação profissional não depende apenas dos sistemas de formação, mas também das condições oferecidas pelo mercado de trabalho e da valorização social das profissões de nível intermédio. Vale a pena pensar nisto. Um bom webinário. Muito boa tarde, bem-vindo ao Quinta às 5. Meu nome é Eduardo Castro Neves, trabalho aqui no laboratório do Sicopn, onde desenvolvo as minhas atividades dentro da área da geotecnia, portanto, a área de geotecnia de fundações e geotecnia rodoviária. Portanto, é esta as minhas funções aqui no laboratório do Sicopn. Hoje vamos falar sobre metodologias e recomendações associadas à caracterização e controle de obras no âmbito da geotecnia. Bem, a execução de obras. Nestas últimas 4 décadas, obras geotécnicas sofreram um grande impulsionamento, ou seja, a densidade dos espaços urbanos levou a que a ocupação dos espaços subterrâneos dentro das grandes cidades passasse a ser uma realidade dos nossos dias. A ocupação também de outros espaços que há uns tempos atrás eram inviáveis economicamente devido às suas condições geológicas, passou também a ser uma realidade nos dias de hoje. Mostro aqui esta imagem da ocupação de espaços no mar, normalmente esta aqui refere-se a uma obra no Dubai, portanto a construção de uma ilha artificial, que é já um tipo de obra comum nesta zona do globo, mas não precisamos sair propriamente aqui do nosso país para
terrenos que outrora eram extremamente complicados em termos de geotécnicos, que hoje em dia sejam utilizados como construção. E vou um exemplo, aqui as jornadas da Juventude 2023 vão ser construídas em cima de um antigo aterro sanitário. Portanto, uma zona em que tem uma componente geotécnica na obra de grande volume. Portanto, era uma zona que provavelmente há uns anos atrás nem se pensaria em construir em cima daqueles terrenos, mas hoje em dia é uma realidade. O que é que isto faz? Faz com que sejam importantes haver um bom planeamento, quer das campanhas de prospecção, quer também em termos de projetos de construção. Muitas vezes este tipo de obras levam a que a gente tenha que caracterizar muito bem a zona onde vamos implementar a obra e também nas zonas próximas da obra, porque este tipo de estruturas muitas vezes envolvem alguns riscos associados aos edifícios que estão na sua vizinhança. Segundo o Eurocódigo 7, um estudo de caracterização geotécnica deve fornecer todos os elementos relativamente ao terreno e às águas subterrâneas. Deve descrever também as propriedades do terreno para a sua avaliação em termos de parâmetros geotécnicos, ou seja, todos os elementos que são importantes para o projeto devem sair desta caracterização geotécnica. Posso-vos mostrar aqui um pequeno vídeo. Portanto, isto é uma obra de contenção e escavação, em que temos as ancoragens, temos umas escoras e temos claramente aqui uma situação que esperemos que não ocorra nas obras em que estamos a acompanhar, porque vemos ali o terreno a sair por baixo da estrutura de contenção e vemos já aqui uma escora que cedeu. Portanto, o que é que acontece? Esta estrutura de contenção está a ser solicitada com impulsos provavelmente muito superiores aos elementos estabilizadores, que neste caso seriam as ancoragens e as escoras. Vemos as cabeças das ancoragens a saltar e será inevitável que uma situação destas acabe por ocorrer. Ou seja, os elementos que estavam aqui estabilizadores acabaram por ceder. E o que é que aconteceu? Houve uma ruptura generalizada de toda esta estrutura de contenção. E vemos também na imagem, temos edifícios na proximidade, que é o caso. Temos ali um edifício na parte adjacente da obra, que claramente ficou com as fundações, houve ali ficaram descalças as fundações. Esta situação, o que é que pode levar? Pode levar exatamente à situação que aconteceu, que é haver um desmoronamento também do edifício que estava na contenção da obra. Isto não aconteceu, neste vídeo que vos estou a mostrar, isto não aconteceu no momento em que a estrutura de contenção rompeu, em que houve a ruptura da estrutura de contenção, aconteceu posteriormente. Portanto, naturalmente aqui não deve ter havido perdas humanas, mas uma situação destas não está livre de acontecer em simultâneo. Portanto, estas obras têm que ter uma adequada parametrização, um estudo em termos geotécnicos, uma componente muito importante no dimensionamento destas obras. E quais são estes requisitos geotécnicos que temos que estabelecer? Estes requisitos geotécnicos são função da categoria da nossa obra. As obras identificam-se em 3 categorias. Categoria 1 são estruturas pequenas e relativamente simples. Temos a categoria 2, que diz respeito a tipos convencionais de estruturas e fundações. E temos a categoria 3, que são estruturas de grande dimensão e pouco comuns. Categoria geotécnica 1, são obras em que os requisitos fundamentais são feitos apenas com a base na experiência e a caracterização geotécnica é de natureza qualitativa. Os riscos que estas obras têm são desprezíveis, quer para bens, quer para vidas humanas, e tem que existir experiência comparável
que comprove que as condições do terreno são suficientemente simples para que se possa implementar um projeto de rotina que possa ser usado. Tipos de obras deste exemplo. Temos edifícios simples de 1 ou 2 andares em que a carga por pilar não deve exceder os 250 kN, nem as paredes tenham solicitações superiores a 100 kN. Muros de suporte, de pequena altura, no máximo até 2 metros, pequenas escavações para trabalhos de drenagem e passagem de tubos. Categoria geotécnica 2. São obras que normalmente não envolvam risco fora do comum ou condições do terreno e de carregamento invulgares ou particularmente difíceis. Este tipo de obra já requer uma quantificação e análise dos dados geotécnicos, uma análise quantitativa, que assegura que são satisfeitos os requisitos fundamentais da nossa obra, em termos de resistência, de vida da própria obra, de durabilidade da nossa obra. Portanto, estes requisitos têm que ser garantidos com o estudo geológico geotécnico. Exemplos deste tipo de categorias de obras. Temos fundações superficiais, ensoleiramentos, fundações em estacas, muros, estruturas de contenção e escavação, pilares de encontro de pontes, aterros, ancoragens, túneis, essencialmente em rochas pouco fraturadas. Portanto, eu diria que este talvez se represente o grosso das obras geotécnicas praticamente feitas no nosso país. Grande parte delas enquadram-se dentro desta categoria. Dentro da categoria 3, temos estruturas que não são abrangidas nem pela categoria 1, nem pela categoria 2, e são estruturas de grande dimensão ou pouco vulgares, em que o risco é um risco fora do comum e as condições do terreno e de carregamento também são invulgares em estruturas em áreas de sismicidade elevada, ou seja, quando temos estruturas que são realizadas em áreas de sismicidade elevada. Portanto, isto já são obras de grande dimensão, obras em que pomos em risco vidas humanas e também bens materiais, e neste tipo de obras tem que haver uma garantia que não é excedido nenhum estado limite relevante. E para isso temos que usar metodologias de cálculo, adoção de medidas prescritivas, uso de modelos experimentais e ensaios de carga e uso de metodologias observacionais. Ou seja, muitas vezes quando se faz uma estrutura de contenção, por exemplo, uma estação de metro, em que são escavações já muito profundas, é definido um perímetro de influência dessa obra e todos os edifícios que ficam na vizinhança dessa obra estão sujeitos a monitorização. Bem, passando agora aqui para o ponto do estudo e reconhecimento. O dimensionamento de uma obra geotécnica baseia-se no reconhecimento local, através de estudos geotécnicos compostos por sondagens, ensaios de campo, colheitas de amostras, ensaios laboratoriais e muitas vezes também através de ensaios em protótipos e em modelos físicos. Este reconhecimento passa inicialmente por uma fase preliminar, em que nessa fase preliminar vamos recolher já alguma informação relativamente ao local onde vamos implementar a obra. A primeira questão que devemos ver é avaliar a adequabilidade do local, ou seja, ver se existem alternativas em termos de localização da nossa obra, verificar os impactos ambientais que a nossa obra vai trazer ao local onde vamos colocá-la, muitas vezes ver se vamos ter grandes volumes de escavação, grandes volumes de aterro, perceber se os vazadouros são próximos da obra, se os locais de empréstimo ficam na proximidade da obra. Isto são tudo elementos que devemos ter em consideração quando estamos na fase de avaliação preliminar. Esta avaliação preliminar deve conter informação sobre a topografia, sobre a hidrogeologia e as características das estruturas e escavações na vizinhança da nossa obra, que influenciam o projeto. Devemos também ir procurar informação às cartas geológicas e geotécnicas disponíveis, bem como também alguns estudos geológicos tenham sido feitos na proximidade,
que nos deem também alguma informação e alguma indicação quanto ao tipo de terreno que iremos encontrar quando pretendemos construir a nossa obra. A caracterização e a parametrização geotécnicas do terreno deve ser realizada por combinação, preferencialmente deve ser realizada por combinação de métodos e métodos de reconhecimento, já com experiência, já consagrados, até eventualmente também com ensaios normalizados, que existam documentos de apoio técnicos já validados que nos ajudem na realização destas caracterização geotécnica. A definição da litologia e da hidrologia do maciço deve permitir definir com algum rigor os parâmetros de resistência e de formabilidade do terreno. Estes estudos também devem nos alertar para alguma possibilidade de alguns riscos geológicos, nomeadamente a existência de falhas, diaclases, descontinuidades, solos com fracas características. Isto é tudo informação que é fundamental a gente conseguir obter através desta caracterização geotécnica. Devem também dar informação para o dimensionamento em termos técnicos e económicos, tanto das obras temporárias, como seja o caso de uma estrutura de contenção provisória numa obra de escavação, quer também para as estruturas definitivas. Deve também avaliar todas as implicações na definição correta do método construtivo e dificuldades que se prevêem que possam vir a ocorrer durante a construção da nossa obra. A caracterização geotécnica deve fornecer estas informações para um bom desenvolvimento da obra em si, para um bom desenvolvimento quer em termos técnicos, mas também em termos de segurança da nossa obra. A prospecção centra-se essencialmente em 3 métodos principais: prospecção direta, prospecção semidireta e prospecção indireta. Dentro da prospecção direta temos uma prospecção mais superficial, que identifica a litologia dos terrenos, a espessura das camadas, dos estratos, a medição do nível freático, quando conseguimos atingir, e permite também a recolha de amostras para caracterização destes solos em laboratório. A prospecção semidireta é já uma prospecção mais em termos de profundidade, que vai-nos também permitir uma identificação da litologia do material, da hidrogeologia e avaliação das características geomecânicas das formações que estamos a atravessar em profundidade. A formação indireta é uma avaliação da geometria das formações, conseguimos ter uma ordem de grandeza das espessuras das diferentes camadas que constituem o terreno, das propriedades físicas, da ripabilidade dos terrenos, e serve também esta prospecção indireta é utilizada em complemento com a prospecção mecânica. Dentro da prospecção direta temos normalmente os poços, valas, trincheiras. Portanto, com os poços eu consigo identificar a litologia dos materiais, que normalmente são profundidades. Estes poços são limitados, se forem feitos com uma pequena retroescavadora, serão limitados entre os 2,5 metros e os 3 metros máximo. Com giratórias de braço maior conseguem-se profundidades superiores, mas normalmente um poço, como é uma prospecção muito superficial, terá na ordem dos 2 a 3 metros. Os trados manuais também são equipamentos que nos permitem fazer um furo no terreno e ver que tipo de material é que estamos a atravessar. Já dentro da prospecção semidireta, temos sondagens, que podem ser à rotação em rocha, podem ser com amostragem contínua, podem ser à percussão, podem ser a trado, podem ser também à rotação em solos com amostragem também contínua. Temos a instalação de piezómetros no interior dos furos de sondagem e conseguimos também a colheita de amostras remexidas e intactas que nos permitem depois também caracterizar estes materiais em termos físicos e em termos de características mecânicas em laboratório. Dentro dos ensaios também in situ, temos os ensaios dinâmicos, normalmente o SPT que é feito no interior dos furos de sondagem, é um ensaio que é feito
normalmente 1,5 m em 1,5 m, em que cravamos dinamicamente um amostrador e vemos a reação que o terreno nos oferece à cravação desse amostrador. Tem uma vantagem, que é esse amostrador vai-nos recolher, à medida que o estamos a cravar, ele vai-nos recolhendo uma amostra do material onde estamos a fazer onde estamos a solicitar o solo. Temos também os ensaios de penetração dinâmica, o PDL, o PDM e o DPSH, que são ensaios também normalizados, que também é um ensaio dinâmico, em que procedemos à cravação de uma ponteira cônica e vemos a resistência do terreno de uma forma contínua. O PDL dá-nos de 10 em 10 cm, o DPSH dá-nos de 20 em 20 cm, uma caracterização em profundidade do maciço que estamos a atravessar. Tem uma limitação, digamos, que é não nos recolhe a amostra, ou seja, eu não sei, se não tiver nenhuma informação em termos de litologia do material que estou a atravessar, este ensaio não permite não permite trazer a amostra à superfície. Temos também os ensaios de cravação estática, o CPT, o CPTU, o DMT e o penetrómetro e o pressiómetro Maynard, que são ensaios estáticos, de cravação estática, que têm também a finalidade de, ao serem introduzidos no maciço, causarem a menor perturbação possível. Nós, quando estamos a caracterizar, estamos já a perturbar o solo onde estamos a introduzir o nosso equipamento, mas estes ensaios, principalmente até o DMT, uma pequena lâmina que quando é introduzida no solo, o objetivo dela é avaliar um bocadinho os parâmetros de resistência do solo, causando a menor perturbação na introdução deste equipamento. Temos o vein test, um corte rotativo que normalmente é feito nas argilas, e temos também os pressiómetros, que são ensaios feitos para também obter parâmetros geotécnicos. Relativamente à hidrogeologia, são também feitos com alguma frequência ensaios de permeabilidade e ensaios de bombagem que nos dão as condições hidrogeológicas dos maciços que pretendemos caracterizar. Dentro dos métodos de prospecção indireta, temos a geofísica, que inclui a sísmica, a resistividade elétrica, o georradar, processos eletrométricos e gravimetria. Este método de prospecção indireta é muitas vezes associado e é feito em complemento com a prospecção semidireta e dá-nos uma ideia das espessuras das camadas, em termos, isto é feito através da velocidade da propagação do som através dos estratos. Em função da sua propagação, diferente propagação, nós conseguimos ter uma ordem de grandeza da espessura dos estratos que estamos a caracterizar. Quanto ao número de localização das operações de prospecção, eu fui aqui buscar uma descrição que aparece numa especificação do LNEC, 217 de 1968. Isto é um documento que já foi anulado, recentemente foi anulado. Mas eu fui buscar este documento essencialmente por causa da última frase que aparece, em que ele refere que é geralmente muito difícil dar indicações definitivas sobre a prospecção a realizar. E por isso, o plano de trabalhos deve ser flexível e permitir modificações à medida que se forem colhendo informações. Ou seja, à medida que nós vamos avançando com a nossa prospecção, os planos de prospecção não devem ser estáticos. Devemos ter a flexibilidade e os poder, quer aumentar o número de sondagens, quer diminuir o número de sondagens, quer alterar a localização das próprias sondagens. Portanto, isto não há regras, há meramente indicações. E a seguir existe aqui um quadro que serve um bocadinho de indicador, como número mínimo de sondagens a realizar. Isto aparece numa recomendação da Ordem dos Engenheiros, feita em janeiro de 2022, embora o Eurocódigo 7 também tenha algumas indicações relativamente ao número mínimo de sondagens, e eles dão aqui que até 200 metros quadrados devemos ter no mínimo 2 furos de sondagem. Para áreas de implantação entre os 200 e os 400 metros quadrados, já devemos partir no mínimo para 3 furos de sondagem. Se a área passar dos 400 para os 2.400, devemos fazer 3 furos, e por cada 400 metros adicionais devemos fazer pelo menos mais uma sondagem. Quando estamos em áreas acima dos 2.400 metros, isto deve ser uma situação a definir para cada caso particular.
Relativamente às profundidades das sondagens, tenho aqui uma nota que diz até a obtenção de 3 a 4 ensaios consecutivos com NSPT superior a 50 ou 60 pancadas e no mínimo 4 a 5 metros abaixo da cota do nível da última cave. Bom, isto aparece em muitas campanhas de prospecção, embora estas definições de critérios de paragem com nega no ensaio SPT, no meu ponto de vista, acho que tenho uma limitação muito grande, é que posso fazer uma sondagem com 60 metros e só obter as negas realmente aos 60 metros. E essas profundidades já não têm qualquer influência na obra que eu estou a construir. Portanto, isto é um critério de paragem, na minha opinião, feito para quem não vai acompanhar a obra, para quem definiu o plano de prospecção e depois não acompanha este plano de prospecção. E, no meu ponto de vista, os planos de prospecção têm que ser muito bem acompanhados por geólogos, por geotécnicos ou por engenheiros com experiência na área da geotecnia. Porque estes planos não devem ser elaborados inicialmente e depois seguidos com estes critérios. Não, eles, como vimos anteriormente, eles devem ser ajustados, mesmo quer em termos de número, de localização, de profundidade. Também como recomendação aqui, este documento da Ordem dos Engenheiros refere que, relativamente ao afastamento entre os pontos de sondagem, para edifícios altos e estruturas industriais, devemos garantir uma malha em que a distância não seja superior a 15 a 40 metros entre os pontos de sondagem. Para estruturas de grande área, a malha não deve ter uma distância superior a 60 metros entre os pontos de prospecção. Para estruturas, obras de grande desenvolvimento linear, devemos ter espaçamento entre os 20 e os 200 metros. Isto são referências em termos de distâncias, mas são orientações. Para estruturas especiais, por exemplo, pontes, fundações de máquinas, devemos ter no mínimo 2 a 6 ensaios por cada zona em que vamos utilizar como fundação. No caso de barragens ou represas, açudes, devemos ter entre 25 a 75 metros, devemos ter pelo menos sondagens ao longo dessa secção transversal, não excedendo entre os 25 e os 75 metros. O Eurocódigo 7 também dá, como vos disse, também dá aqui algumas orientações para as obras, vamos ver aqui para as obras de categoria geotécnica 2, em que ele diz que os pontos de prospecção devem ser dispostos segundo uma malha, em que não devem afastar-se mais entre pontos do que 20 a 40 metros. Se fizermos uma continha dentro das áreas que anteriormente apresentámos, isto vai muito de encontro àquele quadro que vos falei anteriormente. Vai cair dentro do número de sondagens do quadro que vos apresentei anteriormente. Em termos uniformes, os furos ou poços de sondagem podem ser particularmente substituídos por ensaios de penetração à sondagem. Ou seja, quando eu estou na presença de maciços uniformes, lá está, aquilo que devemos adotar. Se o meio é muito homogéneo, é muito uniforme, eu posso, em vez de fazer muitos furos de sondagem, posso e devo intercalar os furos de sondagem com os ensaios dinâmicos. O que é que isto me dá? Dá-me menores custos em termos de prospecção, dá-me garantidamente uma boa caracterização geotécnica, permite realizar mais pontos também de ensaios, reduzindo aqui aos custos. Em termos de profundidade de investigação, a profundidade da prospecção é comandada pela zona do maciço em que eu vou construir a minha obra. Em quê? Em termos de tensão de formação e das condições hidrogeológicas. Portanto, eu tenho que se caracterizar em profundidade aquela zona que vai ser afetada pela estrutura que eu vou lá colocar. As sondagens devem ser conduzidas até uma profundidade onde o solo deixe já de ser solicitado ou como aqui como uma recomendação, as cargas da estrutura não sejam inferiores a 10% àquelas que o meu edifício irá introduzir. Bom, o documento da Ordem dos Engenheiros também apresenta aqui umas orientações em termos de profundidade que devemos atingir para os diferentes tipos de elementos. Por exemplo, se estivermos aqui a falar de uma sapata,
a profundidade abaixo do ponto de apoio da nossa fundação deve ser maior ou igual a 6 metros ou 3 vezes a menor dimensão da sapata. Isto é para o maior destes valores. Esta imagem que eu vos mostro aqui, o que é que eu pretendo com esta imagem? Pretendo ver que o bulbo de tensões, ou seja, a zona que é influenciada pela nossa estrutura, depende muito da dimensão da nossa fundação. Portanto, quando eu tenho menores dimensões, o bulbo de tensões, ou seja, a zona de influência em profundidade, é menor do que se eu tiver uma sapata. Se tiver uma sapata com meio metro, ou se tiver uma sapata com 2 metros, a zona de influência dessa sapata varia em profundidade, função dessa dimensão da minha fundação. Coloquei aqui esta imagem apenas aqui com um único objetivo, que é, habitualmente pedem-nos para nós darmos tensões admissíveis com base em ensaios de carga em placa. Nós nunca o fazemos porque acho que corremos aqui sérios riscos de poder não estar a prestar um bom serviço e estar a dar uma informação errada. E esta imagem aqui, o que eu pretendia com isto era dar aqui um exemplo de uma situação em que podemos realmente estar a dar uma informação bastante errada, que é o caso, se eu com um ensaio de carga em placa, a profundidade que eu vou mobilizar abaixo do ensaio de carga em placa, eu diria que não vai andar entre 1,5 vezes a dimensão da placa e 3 vezes a dimensão da placa. Portanto, estamos a falar aqui entre 1,5 m, não vamos conseguir exceder muito 1,5 m, 2 metros de profundidade em termos de influência por baixo de uma placa com 600 mm de diâmetro. Quando eu lá colocasse uma fundação, por exemplo, uma sapata que imaginemos que tinha 5 ou 10 metros de diâmetro, eu poderia estar na zona a ser influenciado por um extrato que no caso da minha placa no ensaio de carga não foi. Como eu não conheço a litologia do material que está por baixo, poderia estar a dar uma informação errada e a considerar que o maciço teria capacidade resistente, portanto teria a mobilizar apenas aqui as areias compactas, mas eu por baixo das areias compactas teria uma argila mole que iria influenciar e muita resistência e a deformação do meu elemento de fundação, e essa argila mole não foi solicitada quando eu fiz o ensaio de carga em placa. Por isso, acho que entendo que é uma tendência que é perigosa, ou seja, utilizar os ensaios de carga em placa para atribuir tensões admissíveis correm-se erros grosseiros. Ainda não cheguei à limitação que nós temos também no ensaio de carga em placa. Nós no ensaio de carga só o conseguiríamos eventualmente fazer até... Nunca chegamos à tensão de ruptura, nunca sabemos se estamos no patamar elástico, se já passamos do patamar de cedência. Portanto, há muita informação que nós não conhecemos durante a execução do ensaio de carga em placa, que nos inibe, que nos proíbe, eu até diria quase que nos proíbe de utilizar este ensaio para avaliar capacidades de carga ou tensões admissíveis. O ensaio de carga em placa é perfeito para dar módulos de formabilidade. É essa a função do ensaio de carga em placa. Não é tensões admissíveis. Portanto, continuando aqui um bocadinho com as profundidades de execução das sondagens. Quando estou na presença de ensoleiramentos, a profundidade que nós devemos atingir com a prospeção deve ser sempre maior ou igual a 1,5 vezes o menor lado da fundação. Quando passamos para aterros e cortes, no caso de um aterro, a nossa profundidade de investigação, portanto as profundidades de uma sondagem ou de um ensaio dinâmico deve ser sempre maior ou igual a 6 metros ou entre 0,8 a altura do aterro, maior que 0,8 a altura do aterro e menor que 1,2 a altura do aterro. Portanto, deve ser a maior das seguintes condições, em que o H é a altura do aterro, conforme tinha referido. Quando vamos para cortes, a prospeção deve vir abaixo da cota final da escavação, no mínimo 2 metros, ou ser maior que 0,4 vezes a altura do talude. Portanto, temos a necessidade de conhecer os materiais a uma cota superior àquela que vamos escavar. É fundamental. Quando estamos a falar de estruturas lineares do tipo valas,
a profundidade de investigação abaixo da cota final de escavação de uma vala, da base da vala, deve ser maior ou igual a 2 metros ou maior ou igual a 1,5 vezes a largura da escavação. Quando passamos para escavações em que o nível final o nível freático está abaixo da base da escavação, nós devemos prolongar, além do limite da escavação, pelo menos 0,4 vezes a nossa altura de escavação ou 2 metros além do nosso elemento de encastramento de suporte, portanto, 2 metros abaixo do comprimento do encastramento de suporte. Quando passamos para escavações em que temos o nível piezométrico, ou seja, o nível freático acima da cota da escavação, nós devemos prolongar, ou seja, a prospeção deve ser prolongada de cerca de a altura da escavação mais 2 metros abaixo da linha de escavação ou 2 metros abaixo do comprimento de encastramento da estrutura de suporte. Quando estamos a falar de estacas, devem ser atendidas 3 condições. A profundidade de escavação deve prolongar-se, no mínimo, uma vez o menor lado do maciço de encastramento das estacas, deve-se prolongar abaixo da cota final da ponta da estaca, pelo menos uma vez a dimensão do encastramento das estacas, do maciço de encabeçamento das estacas, ou 5 metros abaixo da cota final da ponta da estaca, ou 3 vezes o maior diâmetro da estaca. Portanto, isto é a profundidade a que eu devo prolongar as sondagens e os ensaios. Ora bem, agora passando aqui um bocadinho para esta questão de regulamentos municipais, ou seja, o que é que foi acontecendo durante este período também? Algumas autarquias passaram a ter alguns regulamentos municipais com o intuito de também ter alguma informação e de pôr isto como critérios de obrigação perante os construtores. Eu diria que já praticamente em todas as câmaras do país existem requisitos e diretrizes quando estamos a falar de estruturas de escavação e contenção periférica. Portanto, sempre que eu tenho que fazer uma escavação subterrânea para implementar um nível de cave, dois níveis de cave, 3, o que for, as câmaras já exigem que exista um projeto de estabilidade para essa estrutura de contenção. Tem que ser entregue na Câmara, acompanhado de um estudo geológico e geotécnico, acompanhado de um projeto, de um responsável, de um termo de responsabilidade por esse projeto. Eu não vou falar propriamente sobre as estruturas de contenção, vou falar mais sobre esta questão das gruas, ou seja, também já existe por parte de algumas autarquias um regulamento que obriga a quem quer colocar uma grua, qualquer grua, gruas de pequena altura, de grande altura, automontantes, autoportantes, qualquer tipo de grua tem que ser requerido às autarquias, nomeadamente aqui na Câmara do Porto, é obrigatório, e sei que isto vai ser alargado já a outras câmaras, aqui também na zona norte do país, em que a Câmara já disponibiliza aqui no portal do município, eu vou-vos mostrar aqui o site da Câmara, onde nós conseguimos ver o que é que eles dizem relativamente a esta situação de colocação de gruas nas obras. Ou seja, qualquer obra que tenha que ser feita em que seja necessário utilizar uma grua para a sua construção, tem que haver uma comunicação com a Câmara do Porto, onde exista uma comunicação do início dos trabalhos de montagem das gruas. O que é que, eu vou descarregar aqui o formulário, está tudo disponível online. O que é que a Câmara exige em termos de comunicação?
Portanto, aqui uma identificação do requerente, mas não é isto aqui que nos interessa, eu vou correr aqui para estes pontos. Portanto, documentos instrutórios. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que apresentar, quem quer montar uma grua, portanto, isto é uma obrigatoriedade do dono de obra, portanto, o dono de obra tem que apresentar um estudo geotécnico do local de instalação da grua, com um termo de responsabilidade da pessoa que executou este termo geotécnico, em que esse técnico tem que estar inscrito numa entidade, numa associação pública de natureza profissional e de validade. Além disto, é necessário também um estudo e um projeto de estabilidade da própria fundação da grua. Portanto, obrigatório estudo geológico geotécnico com termos de responsabilidade. Além disso, depois com base no termo geológico geotécnico, o projetista da fundação tem que também fazer um projeto, assinar um termo de responsabilidade e entregar na autarquia. Portanto, isto é já uma realidade. Na cidade do Porto já é feito, não se instala uma única grua sem recurso a este estudo. Isto será também uma realidade para outras autarquias. E se nós agora deixo um bocadinho aqui este desafio, quer dizer, eu se para construir um edifício ou uma casa tenho que ter um estudo geológico geotécnico para colocar a grua, neste momento não é obrigatório um estudo geotécnico para eu fazer a construção da minha casa. Portanto, isto o que é que vai levar? Tendencialmente, isto vai passar a ser também obrigatório antes de eu fazer qualquer obra. Esta é a minha perspectiva, em que antes de eu fazer qualquer obra, e deveria ser assim, deveria ser obrigatório um estudo geológico geotécnico. Porque muitas vezes o facto de a gente construir alguma coisa em cima de um terreno ou de um maciço que nós não conhecemos nada, isto pode originar danos graves em termos económicos, em termos de vidas humanas, patologias nas habitações. A gente vê muitas vezes, somos muitas vezes chamados a obras em que vemos obras com fissuras, com assentamentos, isto foi claramente ou seja, inexistência de estudos geológicos geotécnicos, e quando fizeram o dimensionamento das fundações, fizeram com base no desconhecido. E quando assim pode não correr muito bem. Pronto, então, resta-me agradecer a vossa atenção, dizer-vos que o Laboratório de Geotecnia e Construção, de Materiais de Construção do SICOPN, presta também estes serviços. Temos feito vários estudos de campanhas geológicas geotécnicas e damos também apoio à indústria, se assim o necessitarem, nestas áreas. Muito obrigado e até uma próxima. Boa tarde. Já estamos, então, para fazer aqui mais umas questões muito técnicas hoje. Eu queria primeiro agradecer ao Eduardo por nos ter apresentado este trabalho e agradecer a todos que nos acompanham e que hoje estiveram aqui a ouvir falar deste tema tão específico, mas que, para quem não percebe muito disto dos ensaios, realmente esta parte final que o Eduardo falou é fundamental para depois as patologias e o bom funcionamento de toda a obra, mesmo em termos de segurança. Eduardo, temos aqui algumas questões específicas para tu poderes responder, e eu vou passar então a colocar-te a primeira questão. Então, se pretender construir uma moradia, é importante realizar um estudo geotécnico. Que tipo de estudo é que deve ser realizado? Muito boa tarde. Sem dúvida, para
para procedermos à construção de uma moradia, como tinha referido, a moradia vai ficar assente em cima dos solos, portanto, dos elementos de fundação, e é extremamente importante nós termos alguma informação acerca desse terreno. Se nós desconhecermos na totalidade o terreno sobre o qual vamos assentar a nossa moradia ou a nossa obra, corremos sérios riscos das coisas não correrem bem. Felizmente aqui na Zona Norte os solos não são assim tão maus quanto isso, mas existem muitas situações em que a caracterização visual não chega para podermos proceder a uma construção suficientemente segura. Portanto, é fundamental, eu diria que é fundamental nós realizarmos um estudo geológico ou técnico para a construção de moradias, sim. O Filipe Araújo pergunta se existe alguma legislação que obriga a execução do estudo geotécnico em obras públicas. Ora bem, eu diria que sim. E respondendo a essa questão, eu diria que o Eurocódigo 7, é uma norma. Portanto, se é uma norma, é um documento que tem caráter de lei, portanto, acaba por ser uma lei. O Eurocódigo 7 fala na caracterização geotécnica, portanto, deve ser sempre realizada uma caracterização geotécnica. Portanto, nos dias de hoje, todas as obras públicas que são construídas em Portugal, custa-me a aceitar que elas possam não ser realizadas com base em estudos geotécnicos. Portanto, facilmente quem lançasse uma obra pública não fazendo um estudo geológico geotécnico, eu diria que poderia ser facilmente acusado como um mau gestor em termos de dinheiros públicos. Portanto, e existindo o Eurocódigo 7, essa obrigatoriedade está presente. Portanto, eu diria que isto é quase a mesma coisa que eu posso fazer uma obra sem um projeto estrutural. Não posso, portanto, também não a posso fazer sem um projeto geotécnico. Alguém pergunta também que, como particular, pode fazer um pedido ao laboratório do SICOPN para um estudo geotécnico? Sim, o laboratório de SICOPN presta este tipo de serviços ao exterior, quer à indústria, quer a particulares, e nos dias de hoje cada vez mais começamos a ver as pessoas que pretendem construir as suas habitações preocupadas com este tema, portanto, com a caracterização geotécnica. Um estudo de caracterização geotécnica por uma moradia, uma área de implantação na ordem dos 200, 300 metros quadrados, passa por 2, 3 pontos de sondagem, normalmente um terreno com características uniformes, 2, 3 pontos de sondagem, e esse custo no valor final da nossa obra tem um peso, eu diria, quase insignificante. Se as coisas correrem mal, os danos que podem causar aí já tem um peso significativo para serem reparadas. Eu já agora vou colocar uma que está aqui mais no fundo, mas talvez faça mais sentido agora, que é: qual o custo de uma sondagem e de um ensaio dinâmico? Ora bem, assim como para terem uma referência, uma sondagem com ensaios SPT, em que eu vou ter, vou fazer a sondagem, vou recolher, vou ver os materiais que estou a atravessar, requer um furo de sondagem, requer a execução de ensaios no meio da sondagem, uma sondagem na ordem dos 10 metros de profundidade, vai sempre rondar os 500, 600 euros, assim de uma forma grosseira. Acresce a isto a mobilização do equipamento para a obra, portanto estamos aqui a falar depois da distância, da mobilização da empresa que vai fazer o trabalho. Se for uma distância muito grande, o custo é superior; se for próximo das suas instalações, o custo é menor.
Mas uma sondagem de 10 metros normalmente anda entre os 500 e 600 euros. Um ensaio dinâmico, um DPSH, tem um custo na ordem dos 200 e poucos euros e pode ir a profundidades até 20, 30 metros. E o custo que é aplicado é na ordem dos 240 euros, 250 euros. E um ensaio de penetração dinâmico ligeiro tem um custo na ordem dos 180 euros, portanto, obviamente depois acresce isto a deslocação, o relatório geológico-técnico, mas um relatório geológico-técnico para uma habitação unifamiliar, uma área de implantação de 300, 400 metros, nunca irá muito além dos 400, 500 euros, assim, preços de referência nunca passarão muito isto. Portanto, o custo é diminuto no custo total da construção. Sim, realmente parece-me que para o preço global de uma obra, mesmo que seja uma moradia, este valor pode evitar muitos custos futuros e, portanto, não há de ser por este valor que as empresas ou os particulares devem solicitar este tipo de ensaios. Uma nova questão, Eduardo. Existe legislação a indicação de quais os estudos geotécnicos a executarem obras particulares? Ou seja, eu aqui referia eventualmente que o Eurocódigo 7 não serve apenas para obras públicas, portanto o Eurocódigo 7 também deve ser uma referência para as obras particulares. No caso do dono de obra ser um privado, o que acontece atualmente é que as câmaras exigem projetos de estabilidade e nesse projeto de estabilidade o engenheiro considera que a tensão admissível do solo é na ordem dos 200 kPa, por exemplo, 200, 150, 300, o valor que ele considerar no projeto da estrutura, mas as câmaras não obrigam a qualquer indicação de como é que o engenheiro chegou a esse valor em termos de tensão admissível. Portanto, o que é que acontece? Não obriga a que seja feito um estudo geológico-técnico, obriga que no projeto de estabilidade esteja lá um valor de tensão admissível que serviu para o cálculo, mas grande parte das vezes a obra avança com base nesta suposição, porque não foram feitos qualquer estudos, a Câmara não exigiu que o dono da obra o fizesse e aceita o projeto e aceita legalizar a obra com base apenas neste projeto de estruturas que tem uma informaçãozinha sobre a capacidade da tensão admissível do solo. Temos aqui uma questão que diz, esta investigação, eu creio que se está a referir aos estudos e aos ensaios, dá informação suficiente para obviar depois, com a obra, a ocorrência de acidentes? Não sei se percebeste, Eduardo. Sim, ou seja, aqui a questão eu diria claramente que sim, ou seja, este tipo as campanhas de prospecção e os estudos geológicos geotécnicos têm também essa finalidade, que é evitar que durante a obra ocorram situações imprevistas. Nós, quando estamos a fazer uma escavação, não podemos ser deparados com a presença da água a meio da nossa escavação, não é? A gente já, quando começa a escavação, já sabe que àquela cota vamos ter a presença da água. Não nos devemos deparar com material de fraca capacidade, de fracas características mecânicas quando estamos a escavar, não é? Se eu escavo e reparo que ele tem fracas características mecânicas, eu já não o consigo suportar, já não consigo arranjar uma forma muito rápida de o suportar. Portanto, toda a informação que um estudo geológico geotécnico comporta, sem dúvida que permite que as obras corram com menor risco e com melhor condição em termos também técnicos e económicos. Sim. Bom, parece-me que esta foi a última questão, porque havia aqui uma, mas que entretanto já foi respondida, que tinha a ver com os custos dos ensaios. Eduardo, eu talvez te passasse a palavra porque nós no CICOP fazemos formação específica da área dos ensaios, da construção e do laboratório.
Portanto, são formações que são pagas para as pessoas que estão no mercado, creio eu, mas tu queres dar uma palavrinha sobre essas formações e como é que elas funcionam? Sim, o laboratório do Cicopne faz também algumas formações à medida das empresas. Portanto, se as empresas tiverem técnicos que pretendam formá-los para a realização deste tipo de ensaios, o laboratório prepara essas formações, tem a possibilidade de preparar o laboratório e o Cicopne em conjunto, tem a possibilidade de preparar essas formações com o intuito de ir de encontro às necessidades que a empresa tem ou que a pessoa em si tem. Portanto, o know-how e a experiência que os técnicos do laboratório têm nesta área permite desenvolver em conjunto com o Cicopne formações dirigidas dentro desta área. Sim. Ok, eu acrescento aqui que normalmente são formações de 2 ou 3 dias e que andarão à volta dos 90 €, creio eu, por participante. Portanto, é uma formação que é relativamente barata também para poder qualificar as pessoas e os técnicos que já trabalham nas empresas. Temos também nesta área, por exemplo, no âmbito da aprendizagem, que é uma modalidade de formação para jovens que têm entre os 15 e os 25 anos, que poderão fazer a partir do 9º ano, saem com uma equivalência ao 12º ano e uma saída profissional como técnicos de ensaios da construção civil. E depois temos também as diversas formações modulares que podem, adultos que já trabalham na área, que são formações gratuitas e que podem também ir atualizando a sua formação e o seu currículo. Pronto, creio que quanto a esta parte, hoje vamos ficar por aqui. Vamos voltar no dia 9 de março com um tema mais dedicado ao papel da mulher no setor da construção, porque março é realmente o mês em que se comemora o Dia da Mulher e achamos que era interessante colocarmos aqui alguns testemunhos sobre aquilo que é o papel da mulher no setor da construção. Agradeço mais uma vez a todos pela presença. Obrigada, Eduardo, pela tua apresentação e até o dia 9 de março. Boa tarde.